A gente começa a nossa aula falando sobre os dias da semana. Antes da gente falar sobre a escrita do dia da semana com letra maiúscula ou minúscula, vamos rever os dias da semana? Vamos lá. Segunda-feira eu digo Montag. Montag. É segunda, tá? Montag. Terça, Dienstag. Repete comigo. Dienstag. Quarta é Mittwoch. 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 A quarta, ela quebra um pouquinho, né? Porque os outros têm todos Tag no final, que significa dia. E Mittwoch não tem. Mittwoch tem Woch, né? Que vem de Woche, que significa semana. Mittwoch seria o meio da semana, né? Por isso que ele é diferentão. Depois a gente tem quinta-feira hoje. Donnerstag. Donnerstag. Sexta-feira. Freitag. Freitag. Sexta-feira. Freitag. Sábado, Samstag. Samstag. E domingo, Sonntag. Sonntag. Agora eu vou repetir, tá? Eu vou repetir começando de novo de segunda-feira e vou dar um espacinho pra você falar logo depois de mim de novo. Vamos lá. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag. Sonntag. Perfeito. E agora, vamos para o conteúdo mesmo da aula que eu queria conversar com vocês hoje. Muita gente, né, me faz essa pergunta. Qual que é a diferença de quando eu escrevo Montag, por exemplo, com letra maiúscula e com letra minúscula, Lud? Muita atenção. Em alemão, a gente escreve com letra maiúscula os substantivos, né? Os substantivos, os nomes das coisas. E dias da semana são os nomes dos dias. Montag é o nome da segunda-feira. Montag, segunda-feira. Então é por isso que eles são escritos com letra maiúscula. Tá? E aí a gente vai usar a preposição am, am, para indicar no sentido de, ou na, né? Na segunda-feira, na terça-feira, tá? Então eu digo am Montag, na segunda, am Dienstag, na terça, am Mittwoch, na quarta, und so weiter, né? O SW significa und so weiter, e etc. É o famoso etc. do alemão, und so weiter, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma frase, vou fazer duas pra gente ver aqui. Eu digo, am Montag gehe ich in den Park. Am Montag gehe ich in den Park. Que significa, na segunda-feira, am Montag gehe ich, eu vou, in den Park, ao parque. Percebeu? Então, am Montag na segunda-feira. E aí eu posso dizer também, ins Kino gehe ich am Freitag. Ins Kino gehe ich am Freitag. No cinema, ins Kino, gehe ich, eu vou, am Freitag, na sexta. Então, na segunda eu vou ao parque, no cinema eu vou à sexta, tá? Então, basicamente, am mais o nome do dia da semana. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch e assim sucessivamente. Tá, aí a pergunta é, mas eu já vi essas palavrinhas com letra minúscula, já viu mesmo, tá? Normalmente não, sempre elas são com letra minúscula e S no final. Por exemplo, Montags, Dienstags, Mittwochs. Então é só eu colocar com letra minúscula e com S no final. E por que é letra minúscula e S no final? Porque essas palavrinhas que são substantivos se tornam advérbios. Advérbios de frequência, ou seja, não precisa saber, né, o que é advérbio, Lud, mas é aquilo que vai indicar a frequência com que algo acontece, né? Quando eu digo assim, às segundas-feiras eu vou ao cinema, aos domingos eu visito meus pais. Aqui eu não tô falando de no domingo, eu tô falando de aos domingos, no sentido de a frequência, né? Todo domingo eu vou lá, certo? Isso eu faço colocando letra minúscula no meu dia da semana e S no final. Então fica Montags, Dienstags, Mittwochs und so weiter. Ou seja, as segundas, as terças, as quartas, as quintas, certo? E aí eu digo assim, por exemplo, Sonntags besuche ich immer meine Eltern. Sonntags besuche ich immer meine Eltern. Que significa aos domingos, Sonntags, aos domingos,
besuche ich, eu visito, immer, sempre, meine Eltern, meus pais. Aos domingos eu visito sempre os meus pais. E é por isso que sonntags tá com S no final. Ah, Lud, mas sonntags aqui tá com letra maiúscula. Sim, né, gente? Mas porque é a primeira palavra da minha frase. Só porque é a primeira palavra da minha frase, aí é com letra maiúscula, porque como em português, a primeira palavra da frase é escrita com letra maiúscula, tá? Mas, se ela estivesse no meio da frase, seria com letra minúscula, porque aqui a gente está falando de um advérbio, não de um substantivo. Vamos ver o segundo exemplo? Meine Wohnung putze ich donnerstags. Meine Wohnung putze ich donnerstags. Meine Wohnung, meu apartamento. Putze, limpar, né? Ich, eu. Então, meu apartamento eu limpo donnerstags, às quintas-feiras. Aqui o donnerstags com letra minúscula, S no final, como já era de se esperar, donnerstags, às quintas-feiras. Como em português, tá, gente? Às vezes essas duas expressões, elas são intercambiáveis. Não sei se você já reparou nisso em português. Eu posso falar assim, na quinta-feira, eu sempre vou ao cinema. Ou, às quintas, eu vou ao cinema. Essas duas frases têm o mesmo significado. Na quinta, eu vou ao cinema, sempre, né? Ou, às quintas, eu vou ao cinema. Qual que é a diferença entre elas? Que quando eu falo na quinta, tem que estar muito claro no meu contexto se eu tô falando de só esta quinta agora, ou se eu tô falando no geral de todas as quintas-feiras. Né? Se eu digo assim, o que você faz na quinta-feira? Aí você fala, nas quintas ou na quinta eu sempre vou ao cinema. Fica claro que é uma ação repetida, né? Uma ação que você faz sempre na quinta. Então, esse mais o dia da semana, ele pode sim ser usado para uma ação repetida, desde que esteja muito claro no contexto. Já quando eu digo com letra minúscula e S no final, por exemplo, donnerstags, aí não tem ambiguidade nenhuma. É bem claro que eu tô falando de uma coisa que se repete. Então, para tirar a ambiguidade, se você estiver falando de uma ação repetida, é melhor você usar, então, essa segunda expressão que é escrita com letra minúscula e S no final, tá? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Das ist alles. Tschüss!